Vamos lá, boa noite a todos. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre as mudanças planetárias, para que todo mundo possa ter uma compreensão sobre a transição planetária, sobre todas essas mudanças que estão acontecendo no planeta atualmente, e para que possam entender todas as transformações, todas as mudanças que estão acontecendo, tanto externamente quanto internamente. E como vai ser estruturada essa palestra? Primeiramente, a gente vai passar algumas informações preliminares para que seja mais fácil compreender todos os conceitos da transição planetária. E depois a gente vai falar sobre o que é, de fato, essa transição planetária, para que possa entender todo esse processo. E falar um pouco também sobre as influências dos astros em nossas vidas, porque isso é importante para compreender essa transição planetária. Depois a gente vai falar um pouco sobre por que aparentemente os dias estão mais curtos, então vocês vão poder compreender porque os dias assim, parecem não ter mais 24 horas como antigamente. E vamos passar também dicas para o nosso dia a dia para que possam aproveitar melhor essas mudanças, para que possam entrar em sintonia com essas mudanças, para que possam harmonizar internamente tudo o que está acontecendo dentro de si, para que seja feita uma conciliação das mudanças externas com as mudanças internas. Isso é muito importante para conseguir trazer essa compreensão e esse autoconhecimento e que se harmonize com toda essa transição. Bom, primeiro, na introdução, né, a primeira coisa que precisa ser entendida para entender o que é essa transição planetária é a compreensão de que o universo é composto por diversos ciclos. Ou seja, temos os conhecidos ciclos do tempo, que aqui entra os dias, os anos, décadas, milênios e assim vai. E temos os ciclos naturais da Terra, como um todo, né, ciclo natural, como o ciclo da água, o ciclo lunar, o ciclo das estações, a colheita, entre muitos outros, que são ciclos realmente da natureza, são ciclos que a gente pode observar, os ciclos que são estudados, por exemplo, através da ciência mesmo, da biologia, entre outras ciências que procuram compreender esses ciclos, e como a Terra funciona como um todo, como a natureza funciona, qual é a dinâmica dela. E temos os ciclos do ser humano, que entra os ciclos pessoais, como, por exemplo, o nascimento, a primeira infância, a nossa adolescência, até a nossa morte. Os ciclos biológicos, aqui entra a gestação, a menstruação, o ciclo digestivo, até o ciclo, por exemplo, da respiração, acaba sendo um ciclo. E assim vai. Então, é importante ver como tudo que está ao nosso redor tem esse processo cíclico, tem essa estrutura cíclica. Então, isso faz parte para conseguir compreender a transição planetária. E um dos ciclos que são bem influentes nesse momento, dentro desse assunto, são os ciclos galácticos. E, por exemplo, aqui entra os cinco grandes ciclos, que era muito conhecido, por exemplo, pelos maias, assim como por outras civilizações antigas, que tinham uma outra tecnologia, um outro conhecimento muito avançado, tanto da astronomia e medicina e outros processos. Segundo os maias, né, a Terra possui 5 grandes ciclos, ou eras, né, dependendo do termo utilizado, que duram em torno de 5.125 anos. Cada um desses ciclos. A quinta era solar terminou em dezembro, mais precisamente 21 de 12 de 2012, por isso que o calendário maia só ia até essa data. E, segundo diversos estudos, né, a cada 26 mil anos, a Terra se alinha com o centro da nossa galáxia. E esse fato foi traduzido como mudança de eras ou mudanças de mundos por essas civilizações. E durante o último alinhamento, a gente passou por uma transição chamada de entre mundos. E durante todo esse processo ocorrem diversas alterações. Da mesma forma que aqui na Terra a gente observa alterações naturais durante o ano como um todo, que a gente chama de estações. O sistema solar também sofre diversas alterações naturais durante essa grande jornada que é cíclica. E, como vocês podem ver, por exemplo,
Aqui, assim, aqui é mudança, né? Antes de falar sobre a mudança, assim, da galáxia, né? Aqui, por exemplo, vocês podem visualizar, assim, as estações e por que ocorrem as alterações naturais durante o ciclo solar, que é composto por um ano, né? Onde ocorrem as 4 estações. E aqui tem o grande ciclo galáctico, que é esse de 26 mil anos aproximadamente. Aqui vocês podem ver que a Terra faz todo um ciclo bem grande ao redor de uma grande estrela, de um grande sol que se chama Alcyon. E, assim, atualmente, a Terra estaria chegando nesse ponto próximo dessa faixa de luz, próximo dessa faixa amarela. Então, esse é um grande, que a gente chama de ciclo galáctico, e conforme vai se aproximando e se afastando dessa faixa de luz, ou seja, se aproximando ou se afastando desse Sol central, de Alcyon, a Terra vai sofrendo alterações. Lógico que são mais sutis do que as alterações que a gente conhece como as estações, mas ocorrem diversas alterações a nível mais sutil, a nível energético, a nível consciencial. Avançando mais um pouco, né, por que ocorrem essas alterações? Bom, a teoria da relatividade de Einstein, né, assim como outras teorias de Einstein, consegue entender um pouco, consegue passar um pouco essa compreensão a nível da física, por exemplo, que ele já falava que tudo é energia, inclusive a matéria, apenas em um estado ou em frequência diferente, ou seja, uma densidade diferente, mas tudo é energia, tudo assim, são átomos e moléculas. Então, o que acaba acontecendo? Né? O universo é composto por energias, então estamos rodeados o tempo todo por energias e vibrações de diversas formas, mesmo que não captados pelos nossos olhos. E quando o corpo entra em contato com uma vibração externa, ele sofre alterações. Então, assim como a Terra, o corpo humano é composto principalmente por água, para conseguir entender o porquê dessas alterações, né? E o Masaru Emoto, ele conseguiu documentar visualmente as mudanças moleculares das águas em laboratório. Então, o que ele fez? Ele expôs a um pouco de água para alguma interferência externa, tanto positiva quanto negativamente. Ou seja, aqui já entra mais a nível também emocional, nível de vibração externa, ou seja, assim, coisas positivas, né? Colocou, por exemplo, próximos de músicas de Beethoven, músicas bem fluídas, mantras e até rezas também. Pegou, por exemplo, águas de locais que eram mais contaminadas, águas mais puras, e começou a documentar visualmente assim, a estrutura molecular dessas águas conforme ia sofrendo alterações com essas influências. Então, fotografou, né, em câmera chamada de câmera escura, né, todas essas alterações moleculares, tendo um resultado semelhante a essas imagens, né, que são apenas alguns exemplos. Ele tem um livro que fala apenas sobre isso, que ele consegue se aprofundar nessa parte. Então pode ver que aqui tem assim a música de Mozart, então a água que estava próximo, que estava sofrendo essas alterações, ficou com essa estrutura que praticamente parece uma mandala, né, bem bonita, bem cristalina. E na próxima ficou com a música Imagine, de John Lennon, que todo mundo conhece, é uma música bem bonita, bem harmônica, né, e passa uma mensagem bem positiva. Aqui, com a palavra amor, essa do lado é num rio poluído, antes de uma oração, e a de baixo, né, tá, ela depois de uma oração. Então, olha como a estrutura dela assim, se alterou bastante. Indo para o próximo, era próximos de mensagem de ódio, por exemplo, assim, essa aí, vou te matar, eu te odeio, entre outras semelhantes. A do lado é gratidão, no caso, um agradecimento, que também deixa a estrutura molecular bem bonita, bem bela, bem cristalina também. E a outra é a paz. Aqui são, como eu disse, são só alguns exemplos. Colocando na internet, consegue
captar mais informações, mais exemplos e ler um pouco mais sobre essa pesquisa, que é bastante interessante. É uma maneira muito legal de compreender todas essas energias sutis e como nós somos influenciados pelas interferências externas, pelas frequências que estão ao nosso redor. A água, assim, como todo mundo sabe, é a fonte de toda a vida aqui nesse planeta, e a qualidade afeta todas as formas de vida. E o corpo é como uma esponja, está composto por trilhões de células. E também contém água, né? Então, também as nossas células, moléculas, também são compostas por água. Por isso, estamos o tempo todo vulneráveis a interferências externas. Não tem exceção, assim, estamos o tempo todo influenciados por essas interferências. Então, é uma maneira, como eu disse, bem simples de compreender isso daí. E a água facilmente assimila as vibrações, as energias do ambiente onde está inserido. E tudo emite uma vibração. Assim como nós, a Terra, a Lua, o Sol, todos os outros lados estão constantemente emitindo uma vibração o tempo todo. Então, é importante saber disso também para entender, assim, como que como que isso acaba acontecendo, como acaba influenciando a nossa vida. Aqui é um pequeno exemplo do porquê que a gente não vê essas interferências internas, não vê essas energias sutis. Aqui, só para vocês terem uma ideia, essa faixa colorida no centro é a única que é captável pelo olho humano. E todas essas, tanto para a direita quanto para a esquerda, são frequências mais sutis que nossos olhos não conseguem captar visivelmente. E pode ver que tem desde o raio gama até as ondas mais largas de rádio. Então, imagina isso o tempo todo influenciando a nossa energia, tendo um contato com o nosso corpo. A quantidade de informações que a gente acaba trazendo para si, mesmo que inconscientemente. E onde entram as influências dos astros nisso? Por que é importante entender como essa interferência afeta tanto o planeta como um todo, como a gente, né? Os astros emitem vibrações que chegam até a Terra, influenciando o nosso planeta. Consequentemente, todos os seres vivos que estão inseridos, ou seja, nós também. A distância e a posição de cada um desses astros formam uma configuração onde os que estão mais perto influenciam mais do que aqueles que estão mais longe, obviamente, porque a carga energética que chega é diferente, é mais sutil, é menor. E, para vocês entenderem, por exemplo, o mapa natal, né, cada pessoa, quando nasce, recebe uma carga energética que gera uma espécie de predisposição de comportamento. Essa carga energética, que nada mais é do que a configuração dos astros no momento do nascimento, entra no nosso corpo no momento do nascimento e fica registrado magneticamente, ou seja, ele é impregnado por aquela configuração no momento do nascimento. E é por isso que existem os diferentes mapas natal, e por isso que o mapa natal mostra uma gama de informação muito grande sobre a nossa personalidade como um todo. Então, isso já é importante, aqui é um exemplo básico de um mapa natal, para você entender. A pessoa no nascimento seria esse ponto central desse mapa, né? Aqui entra as 12 casas, em volta tem os planetas representando essa configuração do mapa natal, ou seja, das interferências externas, interferências astrológicas que a pessoa recebe, assim, no momento do nascimento. Porque, lógico, é uma maneira bem simples de explicar esse processo, mas é uma maneira, assim, que é fácil para compreender para quem não tem conhecimento, por exemplo, da astrologia. Essa maneira, como eu disse, para exemplificar como que funciona as interferências energéticas, interferências planetárias. Porque isso faz parte dessa transição planetária, para entender tudo que está acontecendo. Porque por conta dessas interferências energéticas, temos os planetas regentes de uma época do ano, os ciclos solares, os ciclos lunares, as nossas estações, os ciclos mais longos, né, como o ciclo galáctico, que é isso que a gente comentou agora há pouco, de 26 mil anos. E a posição atual dos astros facilita a expansão da consciência, o senso da coletividade, o desenvolvimento espiritual, o estudo, o contato com essas energias mais sutis, entre outras configurações que traz todo esse processo de expansão consciencial, de expansão pessoal.
Então, acaba gerando essas alterações vibratórias, tanto no ser humano como no planeta como um todo, influenciando a natureza, influenciando o nosso comportamento, influenciando quem nós somos em todos os sentidos. Bom, os portais energéticos, né? O que seriam os portais energéticos? Eles nada mais são do que uma configuração astrológica, ou seja, configurações dos planetas que estão favoráveis para a absorção de uma determinada frequência energética. Ou seja, um exemplo é aquele portal famoso que teve em dezembro de 2012, onde no momento desse alinhamento, a Terra fez sua entrada assim, no cinturão de fótons, ou seja, começou esse processo de entrar no cinturão de fótons, que esse cinturão ele envia constantemente raio gama que estão alterando os prótons, os elétrons, fazendo com que os átomos das pessoas que estão nesse planeta, assim como do planeta como um todo, trabalhem em uma frequência mais elevada, ou seja, uma frequência mais sutil. Então, isso faz uma alteração consciencial, uma alteração comportamental. Então, todos aqueles comportamentos mais densos, tudo aquilo que era mais denso, começou a se sutilizar e começou a vir à tona. Então, vocês vão entender isso ao longo do restante dessa palestra. Aqui, para vocês entenderem assim, como que estava o momento desse alinhamento, aqui você pode ver que tem Júpiter, tem o Sol, tem Saturno e outros planetas que estavam alinhados nesse processo desse portal. Vamos dizer assim, só para vocês entenderem. Aqui seria um exemplo, aqui também bem figurativo, sobre como seria um portal, ou seja, uma configuração astrológica que faz uma grande absorção de energia, ou seja, que traz um fluxo de energia muito grande que facilita esse processo de absorção daquela determinada frequência que faz uma alteração de acordo com aquela frequência que está sendo absorvida. Aqui é aquela imagem que eu mostrei no começo do ciclo galáctico, que seria aqui mais ou menos nesse processo onde essa bolinha amarela está entrando nessa faixa de luz, essa faixa de luz mais dourada, né, que está representada nessa imagem. Então, seria mais ou menos nesse momento que isso aconteceu. E, coincidências à parte, aqui seria o alinhamento das pirâmides do Egito, que estavam alinhadas justamente com a configuração planetária exata que estava acontecendo no céu em dezembro de 2012. Então, as pontas de cada uma das 3 pirâmides de Gizé, né, que são as mais conhecidas, né, está alinhada a primeira com Saturno, a outra com Vênus e a outra com Mercúrio. Aqui vocês podem ver, por exemplo, a câmara da Grande Pirâmide, né, que todos os quartos, né, por exemplo, a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha, entre outros cômodos, estavam alinhados com a janela, né, apontando para uma determinada constelação, para uma determinada estrela, justamente na mesma configuração do que estava acontecendo em dezembro de 2012. Então, é uma maneira assim, de entender como essas civilizações sabiam o que ia acontecer, como ia acontecer, e todo esse processo e essa configuração astrológica que é muito importante para a consciência, para a elevação do ser humano como um todo. Bom, essa é a primeira parte que é interessante entender. E quais os efeitos disso? O que estava acontecendo, né? Atualmente, né? O que está acontecendo no planeta como um todo e dentro de nós? O que tem a ver com todo esse processo que eu estou falando até agora, né? Tem uma pesquisa do Gregory Bradley que descobriu que os átomos do cinturão de fótons estão diminuindo a rotação da Terra e, ao mesmo tempo, que estão aumentando a frequência da ressonância da Terra, ou seja, como se fosse o batimento cardíaco da Terra. Ou seja, uma frequência de 7,8 ciclos, que é o normal da Terra, por segundos, passou para 11 ciclos por segundo. Ou seja, 7,8 Hz para 11 Hz. Ah, ok, mas é pouco, 7 para 11 é pouco, mas proporcionalmente é muito grande essa diferença. E algumas pesquisas, né, mostram que se chegar, por exemplo, a 13, vai acontecer a inversão dos polos magnéticos. Daí eu vou mostrar uma imagem para entender o que é essa inversão dos polos, né, que a Terra vai virar
ao contrário, tá? Assim, um pouco mal compreendido esse termo. E à medida que as taxas dos pulsos crescem, a resistência magnética muda. E assim, o eixo da Terra vai se verticalizando, ou seja, o eixo é mais ou menos assim, ele vai ficando cada vez mais reto. Eu vou mostrar uma imagem que vai facilitar isso daí daqui a pouco. Mas vamos continuando. E quais sensações que isso passa no ser humano ou na Terra como um todo, né? Essas alterações geram uma sensação de que o tempo está se acelerando. E às 24 horas vai parecer ter aproximadamente 16 horas. Ou seja, um dia, que normalmente a gente conhece como 24 horas, a nível de sensação, vão ser como se tivesse apenas 16 horas. E eu vou mostrar a imagem para explicar o porquê disso daí também. Isso é uma mudança natural da Terra, isso é interessante até entender. E o último ocorreu aproximadamente 13 mil anos atrás, e na metade do ciclo galáctico de 26 mil anos anterior, ou seja, outro momento que estava entrando naquela faixa de luz amarela daquela imagem. Isso foi descoberto por pesquisadores norueguês e russo, né, e pode ser encontrado materiais sobre essas pesquisas em Seattle, nos Estados Unidos. Então, tudo uma questão de pesquisar que vocês vão encontrar bastante informações interessantes sobre esse assunto. E, ok, e onde entra o norte magnético, né, nisso, no tudo que seria esse processo da verticalização dos polos. James Ross, que é se não me engano, é um canadense, né, que ele localizou o norte magnético em 1831 e registrou esse ponto colocando um poste naquele local fisicamente. Então, ele foi no planeta procurando esse ponto, esse norte magnético. No momento que encontrou com os aparelhos de medição magnética, como se fosse uma espécie de uma bússola, mas, lógico, mais tecnológica. Ele registrou esse ponto e colocou um poste naquele local. É aqui que é o ponto magnético da Terra. E ok, aí registrou aquilo fisicamente, e daí essa pesquisa foi continuando, e em 1904 o Rod Amundsen encontrou esse poste e descobriu que o ponto magnético já havia se mudado, ou seja, aquele ponto onde o James Ross colocou não era mais onde estava o norte magnético. Vamos dar imagem para vocês compreenderem melhor daqui a pouco. E ele havia se mudado, assim, nesse período de 1831 até 1904, esse poste, ele foi, o ponto magnético foi para 50 quilômetros da onde estava esse poste, ou seja, mudou completamente de local. E segundo o cientista canadense Larry Newitt, eles costumavam sair para verificar, né, esse ponto, né, medir sempre esse ponto, monitorando a localização do norte magnético. E recentemente eles tiveram que aumentar a quantidade de viagens para registrar esse ponto, porque esse ponto do norte magnético estava se mudando de forma muito rápida. E o norte magnético, que se movia a uma velocidade média de 10 km por ano, atualmente está a 40 km por ano, assim, a velocidade. Então, é uma diferença assim, realmente muito grande. Aqui uma imagem para vocês compreenderem um pouco mais sobre o que eu estava querendo dizer. Aqui vocês podem ver que nessa faixa verde está o Polo Norte mesmo, físico, assim, o ponto do Polo Norte lá em cima, que a gente conhece, fisicamente falando. E um pouco mais à esquerda, nessa faixa branca, tem o norte magnético, que é para onde as bússolas apontam, ou seja, onde tem uma parte energética que a bússola vai acabar sendo atraída para aquele determinado ponto. E é esse ponto que está sendo alterado, que está indo para uma outra localização. Vou mostrar agora uma outra imagem para vocês entenderem. Então, vocês podem ver aqui, cada ponto vermelho é uma medição do norte magnético, da localização do norte magnético. Aqui pode ver em 1831, está aqui bem na ponta da imagem. Em 1904, que foi a segunda medição, que é aquela que eu comentei posteriormente, que moveu assim, aproximadamente 50 quilômetros para o lado, e aí assim foi seguindo. E pode ver que tem outros pontos, 1948, 1962, e assim vai até esse 2007. Não é a última medição, mas é a última que eu tenho registrado na imagem. E pode ver que é uma mudança muito grande. Então, é isso que é a verticalização dos polos.
Então, está indo próximo, cada vez mais o norte magnético está indo próximo ao polo norte físico do planeta, e depois ele vai estar continuando, ou seja, enquanto mostrava para a esquerda, depois ele vai estar apontando para a direita desse norte. Seria, grossamente falando, só apenas para entender, visualizar, né? Seria isso a mudança dos polos. Qualquer dúvida, depois vocês postam para a gente, tá? Por favor. Os pesquisadores, essa é uma frase, né, que foi registrada numa revista científica, né? Os pesquisadores estimaram que o campo magnético estava enfraquecendo a taxa de cerca de 5% por século, mas os novos dados revelam que o campo realmente estava enfraquecendo a taxa de 5% por década, ou seja, é uma taxa 10 vezes mais rápida do que se pensava anteriormente. Aí, isso foi falado pela Kelly Dixon na revista The Live Science. Aqui é para entender o que seria esses pontos magnéticos do planeta, ou seja, a frequência magnética do planeta, né? Ou seja, o campo magnético, né, como é conhecido, seria esses pontos. Ou seja, o que é esse campo magnético? Ou seja, quanto mais denso, maior dificuldade de se utilizar a energia naquela região, e quanto mais sutil, menos resistência. Ou seja, a resistência do local energeticamente é proporcional à gama da energia magnética. Essa parte é um pouco complicada de explicar, vocês vão entender isso ao longo do curso, o que eu quero dizer com isso, tá? Só para explicar, isso aqui é apenas para ter uma introdução sobre isso daí. Então, o campo magnético determina a resistência energética daquele determinado ambiente ou das pessoas que estão naquele determinado local. Isso, como eu disse, vocês vão entender ao longo do curso, mais precisamente. E aqui, explicando o porquê, porque isso influencia nas nossas sensações, isso influencia na nossa consciência. Então, isso traz, como eu disse, aquela sensação de que o dia de 24 horas vai ter 16 horas. E por que isso acaba acontecendo? Por que a gente tem essa impressão? Aqui são, por exemplo, alguns frames por segundo, né, que seria uma representação, por exemplo, de uma televisão com uma determinada quantidade de hertz, por exemplo, aqui a de cima seria umas cenas gravadas em 60 hertz por segundo, vamos ser mais ou menos dessa forma, 60 hertz, desculpa. E a parte de baixo são cenas que são trabalhadas a 120 hertz, assim, um exemplo básico, né? Então, lá de cima, assim, os frames, assim, é registrado nessa quantidade, apenas essa quantidade de frames, ou seja, da imagem que o cérebro registra, vamos dizer assim, dessa forma. E embaixo a quantidade de frames num hertz maior, ou seja, uma frequência mais sutil, mais elevada, acaba pegando mais informação, mais flashes de informação, mais dados do que está acontecendo ao nosso redor. Então, o que acaba acontecendo? Nosso cérebro estava acostumado a trabalhar nessa frequência de cima, ou seja, não captando tudo o que estava acontecendo, tudo acontecendo de uma forma mais lenta, e agora ele está tendo que... e o que está acontecendo externamente é isso que está acontecendo na de baixo, ou seja, o nosso cérebro está perdendo partes de informações do que está acontecendo ao nosso redor. Então, ele não está conseguindo acompanhar a velocidade das frequências, dos acontecimentos externos, então ele acaba registrando menos informação. Então isso dá aquela impressão de que o dia tem menos tempo, que tem menos horas. Então o dia de 24 horas vai ter a sensação de apenas 16 horas, por isso não estamos rendendo mais como antigamente. Isso não é ruim, ok? Isso que fique bem claro. É o nosso cérebro que precisa se adaptar com todas essas mudanças, ou seja, o nosso interno tem que se adaptar, tem que se utilizar para que possa voltar a trabalhar na mesma frequência de tudo que está no externo. Então, como eu disse, é uma mudança positiva. E o que isso quer dizer, afinal, né? Assim, por que está acontecendo toda essa loucura, né? O que isso traz para nós? Assim como a cura do corpo normalmente vem após uma febre, o planeta e a galáxia também precisa passar por uma fase de luta. E
Isso acaba fazendo com que apresente externamente aumento da atividade solar, aumento da temperatura média terrestre, aumento da atividade sísmica, alterações magnéticas, como essa que a gente acabou de comentar, mudanças do eixo da Terra, alterações climáticas, diversas catástrofes. Ou seja, a quantidade de catástrofe que está acontecendo atualmente é muito maior. Ou seja, a frequência entre uma catástrofe e outra natural está sendo menor, está acontecendo com maior intensidade, em mais locais ao mesmo tempo. E por quanto tempo vai ficar todo esse processo, toda essa fase de luta, né? A mudança vai ser gradual e sutil, é preciso uma fase de adaptação natural, e as crianças que entram no planeta atualmente, né, já entram com essa nova configuração, ou seja, já entra mais adaptada com todas essas mudanças que está acontecendo ao nosso redor. Ou seja, por isso que elas estão vindo, por exemplo, com bastante energias, assim, muito ansiosas, querendo as coisas acontecerem mais rapidamente. E elas estão mais adaptadas com essas mudanças, com esse planeta mais sutil, com essa nova configuração planetária. E, assim, os adultos que não estão dando conta disso, por isso que fica aquela, vamos dizer assim, associado ao famoso TDAH, né, aquelas crianças que são consideradas como hiperativas. Não é que elas são hiperativas, elas têm muita energia e precisam ser utilizadas de uma forma mais produtiva. E a resistência natural do ser humano, assim, com essas mudanças, então é natural que tem toda essa parte da resistência, essa luta em deixar a coisa fluir, deixar essas mudanças acontecerem internamente também. E o tempo, assim, total, o planeta esteja totalmente imerso nessa nova frequência, nessa nova energia, vai ser proporcional à resistência do ser humano com essas mudanças. Então, é normal entender assim, que isso esteja acontecendo, essa dificuldade em se adaptar com essas mudanças. Os sintomas, né, que pode estar acontecendo em relação a toda essa transição planetária, é que no ser humano, o que acaba acontecendo? Da mesma forma que no planeta Terra vai ter aquele processo de catástrofe, aumento da temperatura, aumento da atividade solar, como eu já comentei, no ser humano também acontecem algumas alterações. Aqui, por exemplo, as enxaquecas, cansaços sem uma causa aparente, a tontura, sensações elétricas no corpo, a irritabilidade, a ansiedade, a depressão sem uma causa aparente, gripes, assim, que vem do nada e sai também do nada, alterações nas percepções nos sonhos, ou seja, os sonhos acabam ficando ou mais claros, mais conscientes, mais lúcidos, ou muito confusos, então varia de pessoa para pessoa. Mudanças de interesses, mudanças de hábitos, mudanças de apetite, mudanças de gostos, sensações de querer sempre saber mais, ou seja, a expansão da consciência, querendo trabalhar, pressão na cabeça, que nada mais é do que o coronário sendo trabalhado, se adaptando com essa nova frequência, com essa nova vibração planetária, alterações fisiológicas, alterações no nosso sentido, então a gente passa a ficar mais sutil, a sentir mais o que está acontecendo no nosso redor. E, com o tempo, o corpo vai se tornando cada vez mais sensível e, consequentemente, a nossa intuição também vai aumentando. Mas, como eu disse, a gente tem que se adaptar com essas mudanças. Por que eu digo que o nosso sentido está mudando? Lembra daquela imagem que eu comentei, estou colocando aqui novamente? Onde a nossa visão é apenas aquela dessa faixa colorida que está aumentada na parte de baixo. Então a gente começa a captar mais conscientemente essas outras frequências, podendo ou não estar visivelmente aos nossos olhos, mas a gente vai estar sentindo mais, assim, de uma forma mais palpável, assim, mais fácil de explicar dessa forma, né? Então, isso que acaba acontecendo, porque o nosso campo vibratório ele vai expandindo, ele vai se sutilizando, então a gente vai sentindo mais facilmente as energias sutis. E como facilitar todo esse processo? Como se harmonizar com essas mudanças, né? Primeiro passo, aceite essas mudanças, ou seja, aceite que essas mudanças precisam acontecer, então procure quebrar essa resistência nas mudanças no nosso dia a dia, então passe a deixar as coisas fluírem, entre harmonia com o seu corpo, então começa a ouvir mais o seu corpo, começa a se perguntar o que o seu corpo está precisando, o que ele quer, se aquilo que você está colocando para dentro de si é o que o seu corpo realmente está precisando, o que o seu corpo está realmente
querendo, ou é apenas um hábito, um vício, um costume. Evite multidões e ambientes mais pesados, porque são ambientes mais densos energeticamente, então ele dá uma resistência maior para essas mudanças. Permaneça ancorado e centrado. Procure meditar, que meditar facilita entrar em contato com o que está no externo. Harmonize-se com a natureza e com o universo como um todo, ou seja, caminhe na Terra, entre em contato com a Terra mesmo, literalmente falando, procure sintonizar com a natureza mesmo, caminhar em parques, ir para lugares mais afastados, sempre entrar em contato com a natureza, observando as alterações nas estações, nas alterações internas que as estações causam. Trabalhe a gratidão, então começa a ser grato por tudo que está acontecendo ao seu redor, porque isso expande a sua energia, se utiliza a sua energia, como vocês viram naquela imagem da água que estava com a energia da gratidão. Confie sempre na sua intuição, então se você está sentindo que tem que fazer determinada coisa, vai e faça. Se você sente que não tem que fazer determinada coisa, não faça. Então, confie na sua voz interna, ela sabe o que você precisa, então você só precisa sintonizar com ela para que você entre em harmonia com isso e comece a ficar mais intuitivo, mais sensível a essa voz interior, que nada mais é do que a sua consciência. Procure conservar o meio ambiente, porque ele faz parte de você também, nós somos parte da Terra, nós somos a Terra também, somos uma extensão da Terra também. Respeite o desenvolvimento das outras pessoas, porque cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter sua velocidade, cada um vai ter os seus processos. Então, nunca se sabe o que a pessoa precisa passar para ter um aprendizado, para ter essa mudança consciencial. Então, também ninguém sabe também a resistência de cada um entrar em acordo com essas mudanças. Então, deixe as coisas acontecerem naturalmente, faça a sua parte com você mesmo. Esse que é o mais importante. Além de tudo, seja você mesmo, ou seja, procure sentir aquilo que você gostaria de fazer e faça aquilo lá. Assim, procure fazer as coisas mais à sua maneira, mais de acordo com aquilo que você realmente é, e vai se sintonizando com essa energia, vai deixando as coisas fluírem, vai fazendo aquilo que o seu coração manda. Isso que é mais importante. Algumas dicas, né, também para conseguir entrar em contato com isso, ou seja, para facilitar todos esses processos. Faça, assim, todo dia uma oportunidade de começar tudo de novo, de aprender ainda mais, de iniciar novos projetos, de iniciar aquilo que você gostaria de fazer na sua vida. E o que você pode fazer? Assim, quando você acordar, visualize tudo aquilo que você quer de positivo para o seu dia, tudo aquilo que você quer projetar para aquele seu dia. E deixa acontecer, deixa fluir, deixa as coisas caminharem por si só. E faça de hoje o dia mais importante da sua vida, ou seja, hoje, ou seja, só aqui no aqui e agora você consegue transformar a sua vida. Não é no passado e não é no futuro, é no que você está fazendo agora, nesse momento, aqui e agora. Isso é muito importante, ou seja, o que vai acontecer lá no futuro, assim, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar no que você está fazendo agora, nesse exato momento, para que assim você consiga alterar essa probabilidade, alterar os resultados. Porque o que vai acontecer lá no futuro vai depender do que você vai fazer agora. É apenas o resultado das ações desse momento, do aqui e agora. Assim como o seu presente tudo consequência de tudo que você fez no seu passado. Então, tenha isso em mente, tenha isso consciente e procure observar o que você pode fazer nesse exato momento para que seu futuro seja melhor. Que o seu futuro, quando ser o presente, seja melhor. E mantenha sempre seus objetivos positivos e afirmativos, ou seja, confie em você. Assim, ninguém melhor que você para alterar a sua vida, porque você é a única pessoa no mundo que vai conseguir alterar a sua vida. Não vai ser outra pessoa, não vai ser uma religião, não vai ser um guru, não vai ser um livro, não vai ser um curso que vai alterar a sua vida, mas assim, o que você fizer que vai mudar, ou seja, o que você vai fazer com essas informações que estão chegando até você, o que você vai fazer com a sua vida, que vai determinar como que vai ser a sua vida de fato. Então, seja responsável por si mesmo, seja responsável pela sua vida. Deixe a sua imaginação, a sua intuição trabalhar, então confie nela e deixa acontecer. Então, toda vez que ela passar uma informação, sinta aquilo dentro de si e faça as coisas dessa maneira, porque é a sua voz interior que vai comandar a sua vida.
Só você sabe o que você precisa para você, lembre sempre disso. Mantenha sempre sua vibração elevada, sempre, tenha o costume de sempre estar se utilizando, sempre estar se trabalhando, sempre estar expandindo a sua consciência e sendo cada vez melhor e cada vez mais você. E fazer da vida um grande aprendizado, ou seja, aproveite cada momento para sempre trazer um novo aprendizado, uma nova experiência para si. Ou seja, trabalhe o desapego, isso é muito importante, ou seja, saber que você tem as coisas ao seu redor, mas elas não são suas. Elas estão com você, elas fazem uma extensão de você, mas você não depende delas. Isso que é trabalhar o desapego, né? Então, sinta as coisas, aproveite as coisas que estão ao seu redor, mas não dependa de nenhuma coisa, não dependa de ninguém, não dependa assim, de nada material, seja apenas você mesmo. Isso não quer dizer que você vai renegar a matéria, isso assim, são coisas totalmente opostas. Assim, é você não criar um apego com aquilo, isso que é muito importante, porque isso é que vai realmente dar abertura para a sua prosperidade, para você ter as coisas boas e confortáveis, tudo aquilo que você gostaria na sua vida. Então, é uma visão totalmente diferente. Então, desapego não é não querer ter, desapego é não depender e não ter um apego com determinadas coisas. Faça o que você gosta de fazer, isso também é bem importante, ou seja, coloque para fora, através das expressões, através dos hábitos, através dos comportamentos, tudo aquilo que você gostaria de fazer, tudo aquilo que você gostaria na sua vida. Ou seja, se você gosta de determinado local, frequente aquele local. Se você não gosta, não frequente. Respeite você mesmo. Então, faça aquilo que te dá prazer, faça aquilo que faça você se sentir melhor, que te faça bem, que te faça feliz. Tire sempre um tempo para você mesmo, porque você é a pessoa mais importante na sua vida. Tire suas próprias conclusões de todas as informações que vão chegando até você, sempre de forma neutra, ou seja, sempre dentro da sua consciência, sabendo sempre que outra pessoa também vai ter a opinião dela, e a opinião dela para ela vai estar correta, mas para você a sua opinião é que vai estar correta. E não existe, assim, no sentido que não existe certo e errado, assim, a verdade é sempre relativa, então tenha as suas próprias conclusões, ou seja, assimile aquilo que é importante para você. Chegou uma nova informação, assimile aquilo que esteja de acordo com a sua consciência de quem você realmente é, para que assim você vai montando o seu grande quebra-cabeça. Seja feliz agora, porque não tem outro momento para ser feliz. Você não consegue ser feliz com aquilo que você tem nesse exato momento, não vai ser algo externo, não vai ser algo novo, não vai ser uma outra coisa externa que vai trazer essa felicidade. É só você com você mesmo. Isso também dá para ser entendido ao longo do curso como um todo. As consequências de seguir todos esses passos, ou seja, de seguir quem você realmente é, na verdade, né? Que nada mais é do que uma maneira de você colocar para fora quem você realmente é. Começa a ter os acontecimentos que mudam o rumo da sua vida, aumento da sua criatividade e da intuição, a sensação de liberdade, sensação de paz e união com o universo, sensação de plenitude e felicidade sem uma causa aparente. Diversos dogmas, problemas, padrões antigos, crenças limitantes vão acabar simplesmente perdendo sentido para vocês, vão acabar simplesmente saindo da vida de vocês, e começa a trazer o fim da era dos gurus e das religiões. Ou seja, o que isso significa? Que as pessoas vão parar de seguir outras pessoas, vão ser apenas elas mesmas, o que é o mais importante. É isso que vai trazer liberdade, é isso que vai trazer o poder pessoal de volta para si, é isso que vai permitir que a pessoa seja ela mesma. Ela pode usar pessoas com um determinado conhecimento a mais em um determinado assunto como referência, ou seja, como um meio de aprender algo mais, mas nunca pode querer ser a outra pessoa. Mas ela vai ter que aproveitar aquele conhecimento de acordo com a consciência dela, de acordo com a realidade dela, que a realidade daquela pessoa que está passando é uma outra realidade. Você tem a sua realidade, então não utilize pessoas que são mais experientes em determinado assunto apenas para aprender algo mais, mas não dependa dela, apenas absorva aquilo que é importante para você e siga seu caminho, siga sua vida livremente. Importante nesse momento, né? Parte dessa mudança e toda essa transição planetária que a gente está comentando é interna e outra é externa, ou seja, outra no planeta, ou seja, outra na energia que está ao nosso redor. A mudança dimensional nada mais é do que agregar
níveis mais sutis a essa sua dimensão atual, ou seja, aqui entra muitas canalizações falsas, muitas mensagens mal compreendidas na internet que fala questão da quinta dimensão, a questão que estamos vivendo na quinta dimensão. Não, estamos num planeta físico dual, um planeta que ainda tem essa polaridade. A quinta dimensão não tem polaridade, a quinta dimensão não tem tempo e espaço. Então, é importante ter essa consciência, porque o que é essa mudança dimensional? Aqui, na terceira dimensão, a gente consegue acessar mais conscientemente a quinta dimensão e trazer informações dessa quinta dimensão para esse determinado momento. Então, esse processo de acessar e trazer informação, isso que é a expansão da consciência, isso que é a mudança dimensional. A gente começa a acessar e agregar essas dimensões mais sutis para a nossa realidade. Então, é uma mudança, na verdade, puramente vibracional. E cada dimensão trabalha com uma faixa de frequência diferenciada. E a nossa antena, ou seja, a nossa pineal, o nosso corpo como um todo, tem que estar fisicamente preparado para acessar essas frequências. Senão, não adianta muito. Ela tem uma máquina que não consegue funcionar. Ou seja, uma pessoa que quer dirigir um carro, mas o carro está quebrado. Vamos dizer assim, dessa forma. Seria mais ou menos assim, grossamente falando também. Nesse momento, o planeta está sendo bombardeado por luz, que é as faixas de frequência do cinturão de fótons que está chegando até o planeta. E quando a luz vem, ou seja, quando essa sutilidade energética vem, a consciência se expande, não necessariamente vai aparecer apenas a paz e a calmaria. Isso é muito importante, assim, nesse momento, para entender essa transição, por que essa bagunça está acontecendo no planeta como um todo, e como essas mudanças estão acontecendo internamente também. Porque tem que pensar que, dessa forma, acendeu a luz num local que estava tudo escuro. O que está acontecendo? A gente vai ver tudo, a sujeira que estava lá dentro. Ou seja, todas as coisas erradas, tudo o que está de certo e errado, tudo aquilo que está bagunçado naquele local. E é o momento da bagunça mesmo, que vem tudo aquela coisa à tona e tudo aquilo tem que ser resolvido. Então, é isso que traz nesse primeiro momento. Por isso que o planeta está toda essa bagunça, esse caos. Porque a luz veio, a população como um todo está vendo tantas coisas erradas que estava acontecendo, que estava por debaixo dos panos, vamos dizer assim. Então, é um momento realmente de resolução, para que tudo esteja de acordo com essa nova frequência. Então, a gente precisa se adaptar com esse novo processo, com essa, entre aspas, assim, grossamente falando, essa nova Terra, que nada mais é do que nosso planeta que está com essa nova frequência. Precisamos tomar consciência que somos o meio ambiente, que não há separação, ou seja, a Terra como um todo é uma extensão nossa, e nosso corpo é uma miniatura do universo, ou seja, se quiser mudar o mundo, se quiser mudar a sua realidade, mude algo dentro de você mesmo, isso que é mais importante. E precisamos pensar menos e sentir mais, para que a gente consiga entrar dentro de todo esse processo. E como que isso ocorre, né? O salto dimensional, ou seja, essa mudança frequencial, assim, para acessar a quinta dimensão, ocorre através de uma mudança frequencial sua, ou seja, exclusivamente sua, de cada um de nós. É preciso ter paciência, pois leva um tempo para completar essa adaptação, ou seja, seu corpo está tão acostumado a vibrar numa vibração mais densa, que você precisa de um tempo de adaptação para trabalhar nessa nova frequência. Uma mudança também, assim, comportamental da nossa energia, da nossa frequência como um todo. 3 chaves, né, para essa mudança, né, para facilitar esse processo energético, você pode se adaptar a essas frequências mais sutis. É a qualidade da alimentação, porque é aquela história, você é aquilo que você come, ou seja, tudo é energia. Tudo aquilo que você colocar para dentro de si vai trazer aquela informação para dentro de si. Se algo que tem uma energia mais densa, é aí sim que essa informação está sendo passada do seu corpo. Ele vai passar a funcionar de acordo com aquela energia, ou seja, uma energia mais densa. Se é uma energia mais sutil, você vai trazer aquilo para dentro de si e aquilo vai sutilizar a sua energia, porque o corpo vai absorver aquele alimento, aquela energia, no caso, aquela energia vai para o seu sangue, e o seu sangue vai alimentar suas células, vai alimentar suas moléculas, vai alimentar suas glândulas, vai alimentar seus hormônios, que os seus hormônios vão alterar seus comportamentos. Então, é assim que acaba acontecendo. Vai influenciar o corpo como um todo, na verdade. Tanto o cérebro, sinapses neurais, vai mudar tudo. Atenção na respiração, porque a respiração facilita esse processo de trazer a presença. Toda vez que você respira, você se acalma, você volta para dentro de si, você entra em contato consigo mesmo,
você passa a observar mais o que está acontecendo ao seu redor. E a respiração traz o oxigênio para dentro de si, o oxigênio vai trazer também energia, vai facilitar esse processo da expansão da consciência, vai trazer mais concentração e vai expandir a sua energia. Qualidade no pensamento, porque o nosso pensamento ele vai influenciar a nossa energia, da mesma forma que a nossa energia influencia o nosso pensamento. Então vira aquela roda, aquela bola de neve. Então por isso que é tão importante sempre estar procurando se utilizar para que a qualidade do nosso pensamento se eleve, e com a qualidade do pensamento se elevando, a qualidade da nossa energia vai se elevando e uma vai alavancando a outra. Então isso é muito importante também. Bom, conclusões, né? A mudança planetária é um processo de desenvolvimento natural da nossa Terra. Estamos em uma fase de transição e adaptação. Então, estamos nesse processo de aprender essas novas energias novamente. O resultado virão na medida que as pessoas forem permitindo que isso aconteça, à medida que as resistências das pessoas vão se sutilizando, vão reduzindo, né, essas resistências. O resultado vão vir à medida que as pessoas forem permitindo que esse resultado aconteça na sua vida, na sua realidade. E como essa mudança proporciona a expansão da consciência e a liberdade, é natural que os seres dominantes tentem evitar que isso aconteça. Você tenta falar que isso é coisa da sua cabeça, tenta falar que isso não está acontecendo, tenta trazer você de volta para aquele padrão antigo. E finalizando, né? Para que a sua vida mude, é preciso que você mude internamente. Então, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não espere por uma salvação. A sua vida depende exclusivamente de você. É tudo uma questão vibracional das suas atitudes e não de um merecimento. Isso é muito importante também. Muito, assim, a sua vibração vai determinar o que vai acontecer na sua vida, não é merecimento ou não merecimento. E é simples, ou você está sintonizado com essa nova frequência ou você não está. Então, você tem que se adaptar e se sintonizar com ela. E seja parte da mudança. Não espere sentado para desfrutar dessa mudança, assim, seja ela, entre em contato com ela. Isso é muito importante também. Bom, e para quem gostaria de assim, informações sobre o curso, né, que é uma extensão que surgiu por conta de toda essa transição para que as pessoas possam se adaptar com essa energia, tem o nosso curso de Despertar Quântico. Aqui está a nossa grade, não vou falar agora sobre ela, porque já tem um vídeo explicando sobre todo o nosso conteúdo, sobre todo o nosso curso, então não é o momento de falar sobre isso, até para não ficar também repetitivo. Quem tiver interesse em se aprofundar sobre esses conhecimentos, entre em contato com a gente. Quem não fez inscrição ainda no nosso curso de Despertar Quântico, para começar agora no 17 de agosto, agora na próxima quinta-feira, entre em contato conosco que a gente vai estar explicando, passando maiores informações para que vocês passem por todo esse processo, por toda essa gama, receba toda essa gama de informação para que possa seguir sua vida mais livremente e possa, de fato, alterar a sua realidade. Para quem tiver interesse em saber mais sobre o curso, vou deixar também o link do vídeo que eu falo sobre o nosso conteúdo programado, sobre o curso, sobre a dinâmica do curso, disponível aqui embaixo, aqui na legenda desse vídeo, para que vocês cliquem, acessem o vídeo e quem tiver interesse será bem-vindo, né, ao nosso curso e a gente pode ir se falando sobre isso e tirando todas as suas dúvidas. Então, vou encerrar aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais.